Davi, o jovem pastor que se tornou rei, era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele venceu gigantes, uniu um reino e trouxe vitórias incontáveis para seu povo. Mas a história nos ensina que mesmo os corações mais fortes podem vacilar diante da tentação. E foi assim, em um momento de fraqueza, que o grande rei Davi caiu. Imagine a cena. No silêncio da noite, quando todos ao redor dormiam, Davi, do terraço de seu palácio, permitiu que o desejo obscurecesse seu juízo. Seus olhos pousaram sobre Batseba, esposa de seu fiel soldado, Urias. A cobiça, como uma semente venenosa, tomou conta de seu coração. Um simples olhar se transformou em pecado, e o pecado o levou a ações terríveis que manchariam seu legado para sempre. Davi não apenas desejou, ele agiu. Ele planejou, manipulou e, no fim, conduziu à morte um homem justo e leal, Urias, tudo para esconder sua própria transgressão. O reino, antes glorioso e abençoado, foi tocado pela sombra do pecado. A paz de Davi se foi. Ele sentia uma inquietação que nenhuma vitória no campo de batalha poderia acalmar. O peso do que havia feito começou a esmagar sua alma. Cada canto do palácio parecia ecoar sua culpa. Cada sorriso de seu povo parecia uma acusação silenciosa. Foi nesse momento de profunda escuridão espiritual que Deus interveio. Ele enviou o profeta Natã. E Natã não veio com palavras suaves. Ele veio com uma parábola afiada, um relato que refletia o próprio coração do rei. Após contar a história de um homem rico que rouba a única ovelhinha de um homem pobre e ver a ira de Davi se acender contra essa injustiça, Natã veio com a verdade devastadora. Você é esse homem. Você matou e tomou para si o que não era seu. Davi tremeu. A verdade, nua e crua, cortou sua alma como uma espada. Ele poderia ter tentado esconder, se desculpar ou negar. Mas o peso da culpa era inescapável, e o Espírito de Deus o confrontava. Naquele momento, o grande rei Davi caiu de joelhos. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Sua voz, antes poderosa em comando, era agora um sussurro angustiado, mas cheio de sinceridade. Pequei contra o Senhor. Ele chorou. Não por medo do castigo humano, mas pela ferida aberta que seu pecado causou em sua relação com Deus e na vida de outros. O arrependimento genuíno tomou conta de cada fibra de seu ser. Ele sabia que nada poderia apagar o que tinha feito, mas ele se agarrou à esperança de que o perdão de Deus ainda era possível. E Deus, que é rico em misericórdia e perfeitamente justo, ouviu o clamor de um coração quebrantado. Mas as consequências de suas ações permaneceram como uma sombra dolorosa. O filho nascido desse pecado não sobreviveria. Cada dia da vida de Davi, a partir dali, foi uma lembrança da gravidade de seu erro, mas também uma prova da infinita compaixão divina que o perdoou. Davi aprendeu da maneira mais difícil que o arrependimento verdadeiro não é apenas dizer "me desculpe". É reconhecer a profundidade do mal que cometemos, sofrer por ele e, o mais importante, mudar a direção do nosso coração, nos afastando do pecado e nos voltando para Deus. Foi em meio a esse sofrimento que Davi escreveu alguns dos salmos mais poderosos, palavras que ecoariam pelos séculos. Palavras de dor, de súplica, de confiança e de louvor. Ele mostrou ao mundo que a vida de uma pessoa não é definida pelo seu pior erro, mas pela coragem de reconhecê-lo, se arrepender e retornar a Deus com um coração humilde. Cada lágrima de Davi se tornou um cântico de esperança. Cada momento de culpa foi transformado em um aprendizado profundo. A história do arrependimento de Davi nos ensina uma lição vital. Ninguém, nem mesmo o mais poderoso dos reis, está acima de Deus. A fé verdadeira não é fingir perfeição, mas inclui a coragem de reconhecer nossos erros mais obscuros e clamar por misericórdia. Essa história nos mostra que mesmo os maiores pecadores podem encontrar redenção quando confrontam a verdade
se humilham e se voltam para o Senhor com sinceridade. E assim, mesmo em meio à dor, à vergonha e às consequências de suas escolhas, Davi encontrou esperança. Ele encontrou reconciliação. Ele encontrou Deus novamente, mais perto do que jamais estivera, pronto para guiar seu coração, ensinar, moldar e usar sua história quebrada para inspirar o mundo. O arrependimento de Davi é um lembrete eterno para todos nós. A escuridão pode existir dentro de nós, mas a luz do arrependimento e da graça divina sempre pode prevalecer, se tivermos a coragem de olhar para dentro, admitir nossos erros e nos voltar completamente para Deus. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!